Fala, meus amigos caóticos, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, vocês já devem ter percebido aí que minha voz está um pouco estranha, né? Eu tô com uma gripe aqui braba, meu nariz está totalmente entupido, mas eu terminei o vídeo mesmo assim, então eu espero que a minha voz não atrapalhe tanto aí no vídeo, né? Que não tenha ficado tão ruim, mas eu fiz assim mesmo. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma figura que ganhou a votação do vídeo dos Primarcas, vocês já devem saber quem é. Esse cara tem uma história muito doida e sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Hoje a gente vai falar de Angron. Monumentos viram pó. Histórias são apenas palavras logo esquecidas. Mas sangue é para sempre. Angron, Primarca dos Devoradores de Mundos. Nos salões mais sombrios da Terra, guardado nas profundezas da Biblioteca Sanctus, existe o Tomo Proibido, o Liber Malum. Suas páginas ensanguentadas registram o destino daqueles que caminharam pela estrada da perdição. Entre todos os nomes malditos, nenhum é mais temido do que o de Angron, o primarca que um dia comandou os Devoradores de Mundos. Grande parte da sua vida está envolta em lendas contraditórias, registros apagados e segredos mantidos pelo próprio imperador. O que sabemos é que, quando as cápsulas dos Primarcas foram espalhadas pelo Orbe, Angron foi lançado ao planeta Nuceria, um mundo avançado, mas governado por uma elite cruel que vivia em luxo enquanto o povo apodrecia na miséria. Para distrair as massas, os senhores de Nuceria promoviam combates de gladiadores em arenas gigantescas, onde homens, mulheres e monstros lutavam até a morte. Foi nesse inferno que Angron surgiu, encontrado ainda jovem, ensanguentado e cercado de cadáveres de alienígenas. Não se sabe ao certo quem eram esses cadáveres, mas muitos acreditam que eram Eldar, que por algum vislumbre do futuro tentaram matar Angron, sabendo que ele se tornaria uma praga para a galáxia no futuro. Angron foi escravizado pelos High Riders, senhores de Nuceria. Eles jogaram Angron em uma arena, ainda criança, onde precisou matar centenas de outros escravos em meio a um fosso de ácido para sobreviver. Quando saiu vivo, chorou pela última vez em sua vida. A partir dali, passou a ser conhecido como Angron Talkir, o Filho da Montanha. Angron cresceu rápido, tornou-se um colosso e em pouco tempo era o maior gladiador de Nuceria. O público o adorava. Ele era o Senhor das Areias Vermelhas, o Invicto, o herói do povo. Matava centenas de inimigos, mas sempre que podia, poupava aqueles que lutavam com honra. Ele encontrou um mentor, o Enomaus, um gladiador veterano que se tornou como um pai para ele. Juntos, enfrentaram desafios impossíveis, até mesmo ogros geneticamente modificados com implantes brutais, conhecidos como Butcher Nails. Foi após essa vitória que veio a maior crueldade. Os mestres exigiram que Angron e o Enomaus lutassem até a morte. O jovem primarca se recusou, insultando os High Riders em público. Como punição, condenaram ao mesmo destino dos ogros. Implantaram em seu cérebro os Butcher Nails. Esses implantes eram relíquias da Era das Trevas da tecnologia. Substituíam razão por fúria, prazer por dor, humanidade por carnificina. O primeiro a morrer pelas mãos do novo Angron foi justamente o Enomaus, seu único amigo e mentor. Dilacerado num frenesi incontrolável de fúria, quando voltou a si, Angron gritou por dias, enlouquecido de dor e culpa pelo que ele mesmo tinha feito. Mesmo acorrentado à dor dos Butcher Nails, Angron se tornou um líder, organizou gladiadores, treinou-os e, quando a maior luta da história de Nuceria foi anunciada, transformou o espetáculo em uma rebelião. Os gladiadores se voltaram contra os guardas, massacrando-os e fugindo para as montanhas. Nasciam assim os Eaters of Cities, ou Devoradores de Cidades. Durante anos,
Angron liderou essa guerra contra seus antigos mestres, massacrava exércitos inteiros, derrotava tudo que Nuceria lançava contra ele, mas o preço foi alto. Fome, perdas constantes, até que apenas 1000 gladiadores restaram. Cercados por 7 exércitos no Monte Feda Mor, parecia o fim. E foi nesse instante que o imperador da humanidade chegou. O imperador observava Angron havia meses, orgulhoso de sua coragem. Desceu com seus custódios e ofereceu ao filho o comando da 12ª Legião, os Warhounds, criados de seu próprio Gensid. Mas Angron recusou, disse que morreria ao lado de seus irmãos gladiadores e jamais abandonaria quem havia lutado e sangrado com ele. O imperador não aceitou. Com um gesto, arrancou Angron do campo de batalha, teleportando-o para sua nave. No dia seguinte, sem seu líder, os gladiadores foram totalmente exterminados até o último homem. Do alto da órbita, Angron assistiu impotente, mais uma vez perdendo algo que poderia ser chamado de família. Seu ódio contra o imperador nasceu ali. Ele não o perdoaria jamais. Arrastado para a Grande Cruzada, Angron não se adaptava. Matava até seus próprios oficiais, mergulhado em uma raiva incessante. Foi quando Carne, capitão da 8ª Companhia, ousou enfrentá-lo em um duelo. Quase espancado até a morte, a recusa de Carne em aceitar a derrota mesmo diante de um inimigo muito superior finalmente convenceu Angron do valor e da honra de sua legião como companheiros de armas, e assim ele assumiu o lugar como verdadeiro general e comandante da 12ª Legião. Após assumir a legião, Angron os renomeou Warhounds para World Eaters, devoradores de mundos, em honra aos Eaters of Cities, os devoradores de cidades, que eram seu grupo antigo. Mas nada do que restava de Angron era inteiro. Ele mesmo disse: Eu deveria ter morrido em Nuceria. O que resta agora é apenas um fantasma do que um dia eu já fui. E foi esse fantasma, corroído pelas Butcher's Nails e pelo ódio, que um dia se tornaria o Anjo Vermelho, o primarca traidor dos Devoradores de Mundos. Após ser arrancado à força de Nuceria pelo Imperador, Angron foi levado à nave capitânia da 12ª Legião, a Adamante Resolve. Lá, no Apothecarium, ele foi examinado por Vel-Keradar, o Arquimagos Veneratus da Legião e representante direto de Kel-Borhol, o fabricador geral de Marte. Sob a vigilância de Malcador, o Sigilita, Angron foi colocado em estado de torpor psíquico durante 7 horas inteiras. Vel-Keradar estudou os implantes cravados em seu crânio, as Butcher Nails. Mas o que ele descobriu foi algo terrível. Os pregos não apenas estimulavam a agressividade, eles também reescreveram o cérebro de Angron, reduziam a produção de serotonina, apagavam qualquer emoção que não fosse raiva e alimentavam o corpo com descargas químicas apenas quando o ódio era liberado. O prazer, a alegria, até mesmo o simples ato de pensar era dor. Apenas a fúria trazia o alívio. E havia um detalhe ainda mais cruel. As Butcher Nails não eram apenas implantes. Ao serem inseridos, os cirurgiões de Nuceria haviam removido partes inteiras do cérebro de Angron, regiões responsáveis por regular emoções e equilíbrio mental. Essas áreas haviam sido substituídas pelos próprios mecanismos das Butcher Nails. Isso significava que não havia cura. Retirar os implantes destruiria seu sistema nervoso e o mataria instantaneamente. Mas ainda, com o tempo, as Nails continuaram a corroer sua mente, levando à degeneração total do córtex cerebral. Angron estava totalmente condenado a viver em dor e morrer em agonia. Malcador e Vel-Keradar reportaram as descobertas ao imperador. A resposta veio em um pergaminho selado com a Áquila Palatina. Que este conhecimento permaneça enterrado. Nenhuma palavra será dita sobre o seu destino.
Angron é o senhor de sua legião. Ele é a lâmina sangrenta que guiará seus filhos até a vitória. E assim deverá ser visto por todos. Não importa o fardo que carrega, nem as correntes que o consomem por dentro. A verdade sobre ele não deve ser revelada, pois destruiria a lealdade e a fé de seus guerreiros. O silêncio é a arma mais segura. Eu ordeno, esse assunto está encerrado. Mais tarde, o próprio Arkhan Lend, arqueotecnólogo do Mechanicum, foi convocado pelo imperador para continuar os estudos. Lend já conhecia dispositivos semelhantes nos cofres exárquicos de Marte, onde havia lido sobre o Cruciamen, uma versão ancestral dos Butcher Nails, mas nunca tinha visto um exemplar em funcionamento, muito menos em um primarca. O diagnóstico de Lend confirmou o pior. O cérebro de Angron havia sido reescrito, suas emoções apagadas e substituídas por dor. Seu corpo incapaz de sentir prazer em qualquer coisa além da violência. E cada pensamento, cada respiração, cada segundo de vida era puro sofrimento. O imperador admitiu que seria possível remover o dispositivo, mas como as raízes dos Nails estavam fundidas ao sistema nervoso e à coluna, e como partes inteiras do cérebro haviam sido substituídas por aquela máquina maldita, retirar os implantes significava matar Angron. Diante disso, o imperador tomou uma decisão. Mesmo mutilado, mesmo condenado, Angron ainda era um primarca. E para o mestre da humanidade, até um fantasma em agonia podia ser usado como general em sua grande cruzada. Esse foi mais um dos erros que o imperador pagaria caro no futuro. Após ser levado de Nuceria, Angron assumiu o comando da 12ª Legião em Bodit, o mundo guarnição dos antigos Warhounds. Diferente de outros primarcas, não houve período de aprendizado, nem tempo ao lado do imperador. Angron recebeu carta branca para moldar sua legião, e ele fez isso à sua maneira. Treinamento e disciplina deram lugar ao que ele conhecia: sangue, combate real, arenas e armas letais. Cada Astartes deveria provar seu valor na dor. Cada fracasso era punido com cicatrizes ou a morte. Convencido de que os Butcher Nails era a chave para sua força, Angron ordenou que todos os seus filhos recebessem os implantes. As primeiras tentativas, lideradas pelo apotecário Galan Sorlak, resultaram em 100% de mortes. Mas isso não deteve Angron. Angron desprezava seus filhos. Nenhum parecia suportar o fardo que ele carregava. Em certo momento, Angron roubou uma fragata e desapareceu. Foram necessários 2 anos até que Carne o encontrasse em um mundo selvagem, vivendo como uma fera que buscava apenas a morte. Carne apelou à memória dos gladiadores de Nuceria. Disse que eles jamais aceitariam vê-lo assim. Angron, relutante, retornou, decidido a arrancar toda a fraqueza de sua legião. Logo, os devoradores de mundo se tornaram uma lenda. Sistemas inteiros se rendiam apenas ao ver suas frotas chegarem, mas junto à fama cresceu também o horror. Relatos de massacres, extermínios sem honra e destruição total. Até outros primarcas como Roboute Guilliman ficaram horrorizados. Em Arigata, Guilliman testemunhou os corpos dos próprios World Eaters empilhados para abrir uma brecha numa cidadela, seguidos por um massacre que fez até comandantes veteranos do Imperium tremerem. Foi nesse período que Angron ganhou o título que odiava, o Anjo Vermelho. Obcecado com sua maior vitória em Nuceria, Angron impôs uma regra brutal para sua legião. Cada mundo deveria ser conquistado em 31 horas. Sempre que falhavam, ele ordenava a dizimação. 1 em cada 10 guerreiros deveria ser morto pelos próprios irmãos. Esse costume quebrou de vez a moral da legião, e durante a passagem de Genna, a tensão explodiu. Genna era um mundo humano tecnicamente avançado, mas devastado por doenças.
Restavam apenas 1000 sobreviventes, mantidos em cápsulas de vida, controlando bilhões de simulacros artificiais, imitações humanas criadas com tecnologia proibida. Quando o contato com o Império foi perdido, Angron e seus World Eaters invadiram. O combate contra a maré de simulacros foi brutal e, novamente, o prazo de 31 horas foi perdido. E Angron ordenou a nova dizimação. O veterano mago, um terrano e comandante da 18ª Companhia, se recusou. Enfurecido, Angron começou a massacrar seus próprios filhos, até ser derrubado e colocado em coma pelos librários da Legião. Foi nesse intervalo que Surlak finalmente conseguiu estabilizar a implantação dos Nails, usando tecnologia dos Genans. O primeiro a sobreviver foi Carne. Em pouco tempo, 1000 Astartes receberam os implantes. Quando Angron despertou, encontrou uma legião transformada. Liderando esses novos monstros, ele lançou um contra-ataque devastador. Seguindo os sinais dos simulacros, os World Eaters descobriram os verdadeiros Genans em seus casulos. 1000 vidas frágeis sustentavam bilhões de cópias. Eles suplicaram por misericórdia. Carne respondeu com massacre. Horrorizado, Mago tentou impedir que a legião fosse consumida pela loucura. Juntou alguns veteranos terranos e planejou derrubar Angron e Carne, levando-os ao Imperador para julgamento. Mas falhou. Na batalha entre irmãos, Mago foi derrotado pelo próprio Carne antes de morrer decapitado. Nesse momento, ele declarou que a 12ª Legião estava amaldiçoada. A 12ª Legião não é feita de glória, mas de sangue e condenação. Estamos amaldiçoados, e tu, Carne, serás o arauto desse destino. O nome dos devoradores de mundos será lembrado apenas como maldição eterna. Essas palavras se tornaram proféticas. Com a morte de Mago, a resistência ruiu. A legião unificou-se sobre Angron e mergulhou em uma noite de horror absoluto. Gena foi apagada do mapa. Nenhuma estrutura restou. Nenhum ser vivo sobreviveu. As mortes foram tantas que astropatas em outros setores ouviram seus gritos psíquicos. O massacre ecoou até o Conselho da Terra. As denúncias contra os devoradores de mundos logo se multiplicaram. Então, o próprio imperador enviou um de seus filhos para confrontar Angron, Leman Russ, o senhor dos lobos espaciais. Após o massacre de Gena, o imperador censurou publicamente os devoradores de mundos e ordenou o fim dos Butcher Nails. 2 vezes, um primarca foi enviado para dissuadir Angron, a primeira logo após Noceria, e a segunda quase um século depois. Mas mesmo assim, já era tarde demais. Para fazer valer o decreto, Leman Russ levou os lobos espaciais até Malcoia, nas planícies além da cidade morta de Gena. De um lado, os World Eaters, exaustos, feridos, mas em linha. Do outro, os Space Wolves, disciplinados e armados para impor a vontade imperial. Angron trazia sua primeira machadinha, o Idolmaker, que se quebraria naquele mesmo dia. Russ empunhava a Kraken Maul, uma imensa corrente serra dos mitos de Fenris. No início do encontro, eles tiveram um diálogo. Chega, Angron. Esses implantes vão acabar. Chega de massacres sem sentido. Chega de ritos de gladiadores. A 12ª Legião voltará à Terra, onde arrancarão essas malditas Nails do seu crânio. Isso é uma ordem. Ordem? Tu vem aqui latindo como um cão do Imperador e acha que eu vou te obedecer? Esses são meus filhos, e eles escolheram o ferro e o sangue. Arrancar as Nails seria arrancar nossa alma. Tu não entende, lobo, e nunca vai entender. Eu entendo bastante para ver tua legião se arrastando para a perdição. Tu não passa de um gladiador vestido de primarca. Se não voltar por vontade própria, eu te levarei acorrentado. Então tente, irmão. Vamos ver se tua honra é mais forte do que minha fúria. Ninguém sabe quem atirou primeiro. As linhas colidiram sem ordem dos primarcas. Depois, ambos os lados clamaram vitória.
mas o resultado foi indeciso e vergonhoso. Resumindo, Angron não voltou à Terra e não parou a implantação das Buccaneers. A 12ª Legião mergulhou mais fundo em ritos de sangue, combates gladiatórios e contagem de crânios. O Imperium, iludido pelos bons resultados nas batalhas, fechou os olhos. Foi mais um erro que custaria caro. No alvorecer do milênio 31, a fúria da 12ª Legião só piorava. Vários primarcas alertaram o imperador. Ele, já recolhido à terra após Ulanor, cometeu outro erro. Mandou Horus recuperar Angron. Horus, já corrompido em Davin, soprou o veneno que o Anjo Vermelho queria ouvir. A traição de Nuceria, o abandono e a fraqueza do Mestre da Humanidade. Quando a heresia de Horus começou, os devoradores marcharam com alegria homicida ao lado do Mestre da Guerra, entre as 4 legiões traidoras originais. Na atrocidade de Istvan III, Horus revelou a sua traição. Depois do vírus Life Eater em bombas dizimar bilhões de inocentes, muitos lealistas ainda sobreviveram graças ao aviso de Saul Tarvit. Angron ignorou as ordens de Horus e desceu com 50 companhias, liderando o banho de sangue pessoalmente até que novos bombardeios orbitais tornassem a vitória traidora definitiva. A guerra civil estava, enfim, escancarada para a humanidade. Enquanto Erebus e Corfairon resgatavam Caut e ascendiam a Ruinstorm, Lorgar uniu os portadores da palavra aos devoradores de mundo numa campanha de terror pelos 500 mundos. No mundo guerra de Armatura, os Ultramarines atraíram a 12ª Legião para uma armadilha. Sob ruínas e poeira, as correntes serra de Angron perderam os dentes. Carne resgatou o Gore Child, um machado serra lendário, contrariando a superstição gladiatória do pai. Ele a usou desde então. Lorgar percebeu o óbvio. As Buccaneers estavam matando Angron muito mais rápido do que qualquer um esperava. Ele convenceu o irmão a voltar a Nuceria, para arrancar o segredo dos cirurgiões que o mutilaram, e queimaria o planeta depois. Angron visitou a Deshka Ridge, onde os seus irmãos gladiadores jaziam ao relento. Em Desha, ouviu a mentira oficial, que ele fugiu em covardia, abandonando os rebeldes. A resposta foi simples. Matem todos na cidade, depois todos no planeta. A frota de Guilliman rastreou os traidores até Nuceria. A Courage Above All liderou 41 naves numa ofensiva arriscada. Ainda assim, os ultramarines pousaram. Do solo ao espaço, o campo de batalha virou um inferno. Em terra, Guilliman encontrou Lorgar. O choque dos primarcas partiu céus e crânios. Ambos sangravam quando o mundo pareceu prender a respiração. Então, Angron apareceu. A armadura estava em frangalhos, correntes serras cuspindo carne, um colar de crânios de Deshka pendendo no peito. Um golpe de Guilliman quebrou parte de um desses crânios. Angron viu e uivou. Seu uivo de fúria desafiava origens mortais, impossível de tão carregado em angústia. Lorgar sentiu o orbe ferver. Começou a recitar palavras que nenhum vivo entenderia, trazendo a Ruinstorm para a Nuceria. Sangue choveu do céu. Ele prendeu a musculatura de Angron e incendiou suas sinapses. O corpo do primarca começou a se romper, crescendo e aperfeiçoando-se na dor. Em meio a gritos sobre-humanos, cumpriu-se a apoteose máxima. Angron, agora um príncipe demônio de Khorne. Os bibliotecários da 12ª Legião, 19 que ainda não tinham as Buccaneers, formaram a Comunhão, uma mente coletiva para puxar a alma de Angron e frustrar Lorgar. No Imaterium, força contra força, e a Comunhão falhou. O novo demônio voltou-se a eles com ódio antigo. Cada um morreu de uma maneira diferente.
A Librários dos Devoradores, o último vestígio dos Warhounds, foi extinta. Khorne sorriu. Não restava nenhum psíquico entre os seus. Guilliman, gravemente ferido, escapou do pesadelo que seus irmãos haviam se tornado. Nuceria foi apagada, nenhum humano restou. Lorgar se disse salvador, sendo o único a libertar Angron de uma vida de dor. Com a Shadow Crusade cumprida, os traidores seguiram rumo à Terra. A bordo da Conqueror, o novo príncipe demônio proferiu suas primeiras ordens. Massacrar os escravos dos porões e erguer um trono de crânios. O mecânico negro lhe presenteou a Black Blade, uma rune espada colossal talhada para sua nova forma. Assim se fecha o círculo. Da Noite do Lobo à ascensão em Nuceria. O Imperium ignorou todos os sinais. Os irmãos falharam uns com os outros. E Angron, que dizia ter morrido nas montanhas de Deshka, enfim renasceu, feito de dor, ódio e sangue. E sangue, no fim, é para sempre. Após a Shadow Crusade, Angron, já príncipe demônio de Khorne, ignorou as ordens de Horus para concentrar forças em Ulanor. Em vez disso, ele conduziu os Devoradores de Mundos numa peregrinação de carnificina pela galáxia. Coube a Perturabo, primarca dos Iron Warriors, a ordem: trazer Angron a qualquer custo. Os Iron Warriors rastrearam a 12ª Legião até Deluge, um mundo transformado em ossuário, com montanhas de cadáveres. Assim que tocaram o solo, foram atacados por berserkers e daimons de Khorne. O céu então se abriu. Angron desceu para o massacre. O que se seguiu foi um duelo brutal. O demônio era mais rápido e forte. Ainda assim, Perturabo aguentou, provocando o irmão. Olhe para ti, Angron, nascido escravo e agora escravo do escuro, sempre acorrentado, sempre controlado, para sempre. Melhor ser escravo da fúria do que servo da lógica fria. Eu sou livre no sangue, ferro e morte. Livre? És apenas um cão de gladiador, atiçado por grilhões invisíveis. Ao menos minhas correntes eu mesmo forjei. Tu acha que me dobrarás com tua matemática de ferro? Nem tua legião inteira me fará curvar. Tu já estás de joelhos, irmão. Não pela minha força, mas pelo peso da realidade. Até a tua fúria tem limites. Então vamos todos morrer, como em Nuceria, onde tu te calaste como um covarde quando meus irmãos foram massacrados. Não, tu é que não fizeste nada, anjo de areia. Observaste teus companheiros morrerem como escravos e não moveste um músculo. Esse é teu legado. Cale-se! Se não há vitória, então o próprio Orbe devore a todos nós. O Senhor de Ferro virou o jogo e pôs Angron e a 12ª Legião de joelhos. Mas o Anjo Vermelho conjurou uma tempestade da distorção e ambas as frotas escaparam rumo a Ulanor. No clímax da Guerra Solar, abriu-se uma fenda imensa no orbe sobre Luna. Era a via de assalto principal dos traidores à Terra. Angron foi visto na Conqueror, aguardando o momento de desferir o golpe. Quando o cerco começou, Angron já estava completamente subjugado à vontade de Khorne e à própria fome de sangue. Exigiu que Horus desse o direito dele atacar o palácio imediatamente, apesar da barreira psíquica do Imperador ameaçar desintegrá-lo. Ao saber que a Death Guard lideraria a ponta da lança, mergulhou a Conqueror num massacre interno, quase comprometendo os tecno-sacerdotes vitais do reator. Para contê-lo, Lotara Sarin conspirou com Gendor Skyvok e Karne. Eles marcaram Angron com um teleporte e o enviaram para o labirinto da Nightfall, uma prisão geométrica criada por Perturabo a pedido de Conrad Curze.
Ela tinha corredores que não fechavam, mapas que não faziam sentido, armadilhas implacáveis. Angron ficou preso, rosnando dentro da máquina de quebrar deuses. Enquanto rituais traidores enfraqueciam a barreira do Imperador, lançaram Angron da Nightfall ao vácuo, em queda meteórica sobre a Terra. Angron entrou na atmosfera como um meteoro em chamas. O impacto matou amigos e inimigos. Com a Black Blade em punho, abriu caminho até as muralhas do palácio e avistou sanguíneos. Angron o desafiou. O anjo saudou e recusou, dizendo: "Não hoje." Angron rugiu, incapaz de atravessar os resquícios da barreira psíquica para persegui-lo. Na luta pelo Portão do Leão, Angron destruiu um Capitão Imperialis e um Leviatã, mas ainda não tinha rompido as defesas. Quando o espaço-porto caiu, a barreira psíquica foi recolhida ao Sanctum Imperialis, e Angron conduziu hordas de devoradores sobre a Eternity Wall, moendo seus defensores. Ainda assim, a vitória final lhe foi negada. Reforços de Dark Angels e Space Wolves estavam a caminho da Terra. Horus baixou os escudos da Vengeful Spirit e desafiou o Imperador. O duelo decidiu a galáxia. Horus aniquilado, o Imperador quebrado no trono dourado e os exércitos do caos desabando e fugindo. Angron foi o último a partir, lançando um último olhar faminto ao palácio que sobreviveu à sua ira. Angron conduziu os remanescentes para o Olho do Terror. Khorne lhe reservou um mundo demônio, mas a legião fragmentou-se rapidamente em warbands rivais, consumidas por exigências incessantes de sangue. Até hoje, os devoradores não mantêm um quartel-general fixo. Cada bando opera do que conseguem capturar, movido por fome eterna de crânios. Após o cerco da Terra, Angron não encontrou paz, apenas o destino que Khorne lhe deu: ser a personificação da matança sem fim. Seus avistamentos se tornaram raros, pois o Daimon Primarch passa eras mergulhado em guerras no Olho do Terror, ou governando seu mundo demônio. Mas quando surge, o rastro de destruição é incalculável. O maior feito de Angron após a heresia ocorreu no milênio 41, quando a Devourer of Star emergiu do Orbe carregando seu exército. O destino foi Armageddon, um dos mais estratégicos mundos colmeia do segmento solar. Rebeliões cultistas e tempestades da disformidade já haviam enfraquecido a defesa local quando Angron desceu à frente de milhões de cultistas, Daimons e os Cruor Praetoria, 12 campeões demoníacos de Khorne. Metade de Armageddon se voltou contra o Império. Os sobreviventes recuaram para as margens dos rios Styx e Chiron, preparando-se para resistir até o fim. Mas Angron não avançou de imediato. Seus exércitos ergueram monumentos de crânios e altares de sangue para sustentar sua presença no Materium. Quando o avanço enfim começou, ele encontrou resistência reforçada pelos lobos espaciais de Logan Grimar. E Grimar trouxe consigo a arma secreta, os Grey Knights, o capítulo oculto da Ordo Maleus, criado para combater o próprio demônio. Os Grey Knights da Terceira Irmandade, liderados pelo capitão Taremar Aurelian, se teleportaram diretamente sobre Angron. O combate foi titânico. A maior parte caiu diante do Daimon Primarch, até restar apenas a Hyperion. Num esforço sobre-humano, Hyperion destruiu a Black Blade, espada demoníaca de Angron, mas caiu inconsciente e gravemente ferido. Aurélia, em seguida, enfrentou o próprio príncipe demônio e, ao custo de sua própria vida, baniu Angron de volta ao Orbe. Apenas 13 Grey Knights sobreviveram aos 109 enviados. Hyperion, recuperado com metade do rosto substituído por próteses, ganhou o título de Quebra-Lâminas. Sem seu mestre, os exércitos de Khorne ruíram. Apenas os devoradores conseguiram recuar ao espaço e fugir pelo Orbe. A vitória imperial foi completa, mas terrível em seu custo. Banhado no favor de Khorne, Angron sempre retorna.
Cada aparição é uma guerra perdida antes mesmo de começar. O Imperium sabe, o Anjo Vermelho não pode ser destruído, apenas banido por um tempo. Enquanto existir sangue, existirão campos de batalhas pronto para recebê-lo de volta. Após o nascimento da cicatriz Maledictum, a Grande Fenda, Angron se tornou algo muito pior do que antes. Um ser que não pode mais ser banido por muito tempo. Mesmo quando expulso do Materium, ele retorna exatamente após 8 semanas, 8 dias e 8 horas, sempre anunciado por 8 presságios carmesins que espalham terror por todo lugar. Se antes a presença do Anjo Vermelho já era uma catástrofe, agora ele se tornou um flagelo inevitável. Apesar da Legião ter se fragmentado desde Scalatrax, onde Carne ganhou o título de traidor, a volta do Primarca reuniu incontáveis Warbands. Alguns ainda vestem a armadura azul e branca da Grande Cruzada. Outros se tornaram Void Butchers, guerreiros do vácuo. E há também os Bloodstalkers, que preferem as armas de fogo. Veio também a Companhia Blindada, que se fundiu a tanques e máquinas de guerra. Sob o chamado de Angron, todas as facções da 12ª Legião voltaram a marchar sobre a mesma bandeira. O retorno de Angron ocorreu quando ele reapareceu no comando da Conqueror, antigo orgulho da Legião. Sua primeira ação, massacrar os tenentes do Senhor do Caos, Kossolax, que havia tentado usá-lo como peão. Em Calkins Tribune, Angron liderou uma ofensiva que exterminou bilhões de defensores imperiais. Mais tarde, foi atraído a Malak Bael, onde existia a Coral Engine, um farol psíquico capaz de substituir o Astronômica no Império Nihilus. A batalha foi épica. 60 Grey Knights, forças de elite do Ordo Maleus, Tempestus Scions e companhias inteiras da Crusade Fleet Quartus enfrentaram Angron e 8 devoradores de almas de sua guarda. Mesmo ferido, Angron serviu de condutor para a vontade de Khorne. A Coral Engine foi destruída em uma onda psíquica chamada Maldição do Massacre, que corrompeu quase toda a frota Quartus, transformando milhares de soldados imperiais em berserkers de Khorne. Durante a mesma campanha, Angron devastou os Anjos de Sangue, esmagando suas linhas e derrotando até mesmo seu senhor comandante Dante. Mas, antes do golpe final, surgiu um oponente inesperado, Lionel Johnson, primarca dos Anjos Escuros ou Dark Angels. Seguiu-se um duelo lendário. Angron, puro ódio encarnado, rugia com as bênçãos de Khorne, mas o leão, com a sua espada e escudo do Imperador, conseguiu perfurar-lhe a garganta e num só movimento decapitou Angron. Angron foi banido de volta ao Orp, uivando de raiva. A Era Indóbitos mostra um Angron mais perigoso do que nunca. Ele não pode mais ser banido por longos períodos. Carrega atrás de si uma legião reunificada e serve como uma das principais armas de Khorne no grande jogo do destino. O Imperium sabe que ele voltará sempre, e cada retorno será marcado por sangue, crânios e mundos condenados. Bom, esse foi um grande resumo de Angron, o primarca dos Devoradores de Mundos. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, e se inscrever se ainda não for inscrito, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.